Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Nossa primeira aula aqui para você que vai prestar a prova da EEA. E nessa primeira aula eu quero falar para você sobre soma vetorial. Vetores. Primeiramente, eu quero discutir com você o que vem a ser um vetor. As grandezas vetoriais, elas são classificadas a partir de três elementos: módulo, direção e sentido. Diferente das grandezas escalares, as grandezas vetoriais, elas precisam desses elementos para poder compor a sua grandeza. Ou seja, é impossível eu destacar uma grandeza vetorial apenas com valor numérico. Diferente das grandezas escalares. Por exemplo, se eu falar para você de uma dúzia de laranjas, você vai entender que são 12 laranjas. Eu não preciso te dar mais informação em relação a isso. Quantidade de laranjas é uma grandeza chamada escalar. Agora, a velocidade de um veículo, ela não é uma grandeza escalar. Por quê? Porque eu preciso te falar a velocidade que o veículo tem, mas também preciso te informar outros elementos dessa velocidade, como por exemplo, para onde esse veículo está indo e em que direção ele está. Um exemplo, eu estou indo de São Paulo para Curitiba pela BR-116, sentido Curitiba a 200 km por hora. Calma, eu vou ser multado numa dessa. Mas a grande questão aí é dizer para você que a minha velocidade foi composta por uma direção, que era Curitiba, São Paulo, São Paulo, Curitiba, uma estrada que liga esses dois pontos. Nessa estrada eu tenho duas opções, eu tenho que escolher um sentido, ou eu vou no sentido Curitiba, ou eu vou no sentido São Paulo, certo? E vou te dar o tamanho desse vetor, ou seja, vou te dar o quanto que ele vale, nesse caso 200 km por hora. Então a gente vai falar um pouquinho para você sobre essa ideia de vetores, querido. Dentro dessa ideia de vetores, os nossos vetores eles vão ser representados por setas, ok? Seriam setas como essa daqui, ó. Aonde o tamanho da seta em si, o tamanho do corpo da seta, vai representar para a gente o módulo desse vetor, o valor numérico dele. Então quanto maior o valor numérico, maior o tamanho desse vetor, para a gente ter uma proporcionalidade de tamanho aí. Segunda questão é em relação à direção e sentido. A direção é o plano onde ele está orientado. Por exemplo, aqui ele está no plano horizontal. No sentido, para a esquerda. Beleza? Então a gente tem essa característica de um vetor. E essa é a representação de um vetor, certo? Nossa representação vetorial. A partir dessa representação vetorial, a gente pode pensar no seguinte: é possível aplicar dentro de grandezas vetoriais a soma de vetores. Porém, preste bem atenção comigo em relação a algo muito importante. Eu só posso somar, subtrair, multiplicar e até dividir elementos vetoriais a partir de uma seguinte relação. Eles têm que ter a mesma natureza. Eu não posso somar um vetor velocidade com um vetor força. Não faz sentido. Se eu for falar de vetor velocidade, eu tenho que falar de outro vetor velocidade, vetores que representam a mesma grandeza. Beleza? Então, no nosso caso aqui, eu vou começar a trabalhar com você essa ideia de soma vetorial a partir do seguinte. Se eu tiver dois vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, um vetor que eu vou chamar de vetor A, e toda vez que eu for representar vetor, eu vou colocar a letra minúscula e uma setinha em cima dessa letra. Então eu tenho vetor A e vetor B. A partir desses dois vetores, eu quero trabalhar com você o seguinte: a soma deles. Como que a gente soma esses vetores? A primeira regra que a gente vai trabalhar aqui é chamada de regra do polígono. Aonde? A gente trabalha da seguinte forma: eu desenho o primeiro vetor, A, e no final do primeiro vetor eu inicio o segundo vetor, que é o vetor B. Essa nova dimensão desses dois vetores juntos vão proporcionar para mim a configuração do meu novo vetor, que a gente vai chamar aqui de vetor soma. Então aqui a gente tem a soma desses dois vetores, o vetor soma. Toda vez que dois vetores estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, essa soma vetorial vai ser uma soma direta desses elementos. Ou seja, a soma do vetor A e do vetor B é uma soma também igual à soma escalar. Por exemplo, se o vetor A vale 2 unidades, o vetor B vale 5 unidades, a soma desses dois vetores seria
Nesse caso, 2 mais 5, ou seja, a soma seria de 7 unidades, porque a gente está falando de soma de vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tranquilo? Professor, e quando esses vetores tiverem sentidos opostos? Quando dois vetores tiverem sentidos opostos, a gente vai mudar um pouquinho essa classificação. A gente vai trabalhar da seguinte forma. Vetor A, vetor B. Sentidos opostos. Quando eles têm sentidos opostos, a gente faz o seguinte. Vetor A, no final do vetor A, eu coloco o vetor B, certo? Vamos fazer eles um pouco separados, o ideal que seria exatamente um em cima do outro. Mas eu vou deixar eles separados para a gente poder visualizar essa relação, beleza? E olha que interessante, gente. Vetor A, vetor B. Vamos supor que esses vetores tenham os valores A de módulo 2 unidades e B de módulo 5 unidades. Como que eu faço a relação de vetor A e vetor B? Primeiro, eu preciso escolher um referencial. Então, no meu caso aqui, eu vou escolher que todo mundo que está para esse lado aqui vai ser positivo. Então, quem estiver do lado contrário, negativo. Só para a gente ter uma referência, uma unidade de referência nesse sistema. A partir disso, a gente vai fazer o seguinte. A mais B vetorialmente é o quê? Nesse caso, A mais B vai ser o valor de A, que é 2, é positivo, menos o valor de B, que é 5, que é negativo. Vai dar menos 3. O que significa esse menos 3 unidades? Significa que o meu vetor soma, ele está virado para a esquerda, minha aqui, de frente para a lousa, e ele tem exatamente quanto? Ele tem exatamente 3 unidades. Esse seria o módulo, beleza? Então, soma de vetores na mesma direção e sentido, a gente soma igual uma soma escalar. Soma de vetores em sentidos opostos, a gente faz uma subtração escalar. A gente ainda tem a soma de vetores que são perpendiculares entre si. Quando eu vou somar vetores perpendiculares entre si, a gente tem a seguinte relação. Vou apagar essa parte aqui. Quando eu tenho dois vetores perpendiculares, vetor A e vetor B. Para representar essa soma, a gente faz a mesma coisa. Eu desenho o vetor A e no final do vetor A eu coloco o vetor B. O meu vetor soma, por vez, ele será representado pela linha que une esses dois pontos. Então, esse daqui é o chamado vetor soma, certo? Que é a junção entre os vetores A e B. E se você observar, meu querido, essa junção deu um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, o vetor soma, ele é a soma quadrática de A e B, escalarmente. Ou seja, para somar escalarmente esse vetor e descobrir o tamanho, o módulo do novo vetor, eu vou fazer Pitágoras aqui, aplicar a relação pitagórica, certo? Vamos supor que o meu vetor A tivesse unidade 3 e o meu vetor B unidade 4. O meu vetor soma por hora seria 9 mais 16. Meu vetor soma seria a raiz de 25, que seria um vetor de 5 unidades. Então, quando a gente vai somar vetores perpendiculares, a gente vai trabalhar com uma outra característica. A gente vai aplicar Pitágoras. Então, a soma de vetores perpendiculares, a gente aplica as equações de Pitágoras, as equações pitagóricas, para poder resolver a relação de um triângulo retângulo, certo? E por fim, pessoal, dentro dessa ideia de soma vetorial, nós temos vetores de ângulos quaisquer. E como que eu trabalho esses vetores de ângulos quaisquer? Por exemplo, eu tenho um vetor aqui, A, e um vetor para cá, B. Como que eu somo esses dois vetores? Primeiro passo, eu vou redesenhá-los. Regra do polígono, ó. A, B. Nessa regrinha do polígono aqui, a gente tem o vetor soma apresentado aqui. A gente tem esse ângulo que dá entre os dois vetores, que ali nos parece um ângulo maior do que 90 graus, certo?
como que eu trabalho essa soma vetorial? A gente faz o seguinte, ó. Vetor soma ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno de θ, aonde θ é o ângulo formado pelos vetores. A partir disso, a gente consegue representar quem é o nosso vetor soma. Então, assim, essa seria talvez a equação mais complicada. A gente vai utilizar um pouquinho de lei dos cossenos aí para poder aplicar a soma desses vetores, certo? E aí a gente trabalhou com você essas 4 somas vetoriais. Espero que você tenha entendido. Na descrição desse vídeo a gente vai ter alguns exercícios relacionados a essas somas vetoriais. Aplique esses exercícios, tente compreender, deixe seus questionamentos, suas perguntas no nosso comentário, aqui nos comentários do vídeo. Compartilhe esse cara. Faça todas as anotações e assista esse vídeo mais uma, mais duas, mais 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, para que você consiga compreender esse sistema. Beleza? Espero que você tenha curtido essa nossa primeira aula. Eu volto em breve com mais conteúdo para você, direto para o seu aprendizado. Um grande abraço, meu querido. Até a próxima aula. Valeu. Estou contigo. Tchau.